lados. Eu falo tanto do lado da Palestina como do lado de Israel. E só pelo fato de eu apontar a morte de inocentes, infelizmente o Facebook tem me censurado. Isso que tem acontecido, infelizmente. Mas pronto, já iniciei aqui a live de novo. Vamos lá ver agora. Vamos agora esperar o pessoal vir aqui se juntar a nós. Pessoal do Facebook, a live anterior, o Facebook decidiu remover do nada. Não fui eu quem acabei com a live. O Facebook mesmo é quem terminou com a live. Mas já iniciamos essa nova e vamos aqui dar continuidade. Vamos aqui dar continuidade. Facebook tá me censurando muito. Eu não sei porque que Facebook é complicado. Essa rede social é muito complicada. É muito complicada. Mas já deixei aí o link para o pessoal se juntarem a nós. Pessoal, vão entrando e, claro, vão deixando os vossos comentários. Eu vou responder daqui a pouco os vossos comentários. Continuando aqui, sem nós termos uma moeda única, se nós temos uma moeda única no continente africano e um sistema financeiro, um sistema de pagamentos único para todos os países africanos, nós não vamos tirar benefício daquilo que o Quênia fez, que é remover vistos em todos os países africanos. Nesse momento, qualquer africano que queira visitar o Quênia, a partir de 2024, vai poder aceder ao país sem necessidade de pedir visto. Então você vai poder viajar para o Quênia, entrar no país, visitar, explorar a cultura, conhecer novas pessoas, sem a necessidade de pedir visto. Isso já vai ser possível em 2024. Tanto no Quênia como no Ruanda. Mas eu acredito que no Ruanda já começaram. No Quênia é em 2024, mas no Ruanda já começou. No Ruanda já é possível entrar no país sem a necessidade de visto. Esse é um passo que todos os países africanos devem seguir. Todos os países africanos têm que remover visto para os africanos, porque infelizmente os vistos ou a isenção de vistos só é possível ou só está habilitado para estrangeiros. Então, pessoas que têm passaporte forte, como pessoas dos Emirados Árabes Unidos, dos Estados Unidos da América, de países europeus. E quem está acompanhando aí e ainda não sabe, o passaporte mais poderoso do mundo é o passaporte dos Emirados Árabes Unidos. Nem o passaporte americano, nem do Reino Unido, nem de nenhum país europeu. O passaporte número 1 no mundo inteiro que permite que você tenha acesso a mais países sem necessidade de visto no mundo inteiro, um passaporte poderoso, é o passaporte dos Emirados Árabes Unidos. Então, esses países que têm esse passaporte forte, eles viajam para quase todos os países do mundo sem a necessidade de visto. Então, se você tiver um passaporte americano, um passaporte canadense ou um passaporte de um país, não importa qual, que faz parte da União Europeia, você é alguém privilegiado, porque você tem acesso a quase todos os países do mundo sem a necessidade de pedir visto. Você não precisa pedir visto para ter acesso a esses países. Você simplesmente compra a passagem e viaja para esses países. Você entra. Geralmente, ou você pede o visto online, que é uma formalidade, ou você geralmente mesmo pede o visto. Quando você chega no país, eles te dão um visto na entrada. Você entrar no país, te dão um visto. Mas para nós africanos, essa não é a realidade, infelizmente. E eu não culpo os países que estão fora ou estão fora do continente africano. Esses fazem regras como eles quiserem. Se eles quiserem que um africano viaje ou não sem visto, isso para mim não interessa. O que me interessa
e o que interessa para todos nós é ou são os vistos para países africanos. Os países africanos, na minha opinião, não deveriam ter barreiras para os outros países africanos. Por exemplo, se eu quiser sair de Angola e viajar para qualquer país africano, eu não posso ser restringido. Eu tenho que ter acesso direto. Por quê? Porque as fronteiras do nosso continente são fictícias. Essas fronteiras não foram criadas por nós. Nós, até os dias de hoje, infelizmente, vivemos naquela matriz que foi feita na Conferência de Berlim. E que é o tema central do curso que irei lançar para todos vocês. E eu fiz um vídeo hoje pedindo a vossa opinião. Depois da live, entre no meu perfil, vai no vídeo e comenta dos módulos que lá tem e dos conteúdos que nós iremos tratar no curso. Qual é algum conteúdo que você acha que devemos adicionar que está em falta? Porque na verdade são vocês que vão consumir o curso, então vão lá, analisem a tabela de conteúdos do curso e deem a vossa opinião sobre algum conteúdo que tiver lá a faltar do curso Conferência de Berlim. Por quê? Porque até os dias de hoje, nós ainda vivemos nessa matriz energética, nessa matriz geográfica que nos foi feita, de que Angola, para sair de Angola para Congo, nós estamos separados. Não, nós somos praticamente um. Sair de Angola para Namíbia, estamos separados? Não, nós somos praticamente um. De Moçambique para a África do Sul, estão separados? Não, somos praticamente um. Então, essas barreiras todas não foram criadas por acaso. E a única forma, do meu ponto de vista, que eu vejo de quebrar essas barreiras é removendo os vistos. Porque no momento que se remove os vistos, você vai permitir que um cidadão angolano ou que faz parte de outro país africano conheça as outras culturas com mais facilidade e também haja comércio. Porque as culturas vão estar ligadas quando haver comércio. Se há alguma coisa que une povos, que une países e pode, num certo ponto de vista, acabar com os conflitos, é comércio. Permitir que os países façam comércio. Se, por exemplo, Congo fosse o maior parceiro comercial de Angola, nós não teríamos essa divisão que existe ainda entre alguns dizerem, olha, eles não são nossos, tudo mais. Isso só existe porque não há comércio. Quando haver comércio, quando haver transações, haverá uma união mais sólida entre os países africanos. O que vai nos unir são comércios. E nós já fazíamos comércios antes. Antes da colonização, quase todos os impérios do continente africano faziam comércio entre si. Era o Império do Congo com o Bailundo, com o Império Chokwe, então com os Khoisan. Era uma transação que era feita entre si. Havia comércio, havia troca. Por quê? Porque é impossível uma nação viver sem comércio, sem troca. Então havia comércio, havia troca. E há provas. Existem provas de transações de povos africanos. Existem vários livros que falam sobre isso. E principalmente dos Bailundos também. Bailundos também fizeram muitas transações com vários países do continente africano ou vários impérios. Então, quem quebrou essa ligação comercial ou econômica que havia entre os países africanos foram os europeus na Conferência de Berlim. Porque na Conferência de Berlim eles criaram fronteiras. E quando eles criaram as fronteiras, eles criaram fronteiras fictícias com o objetivo de impedir que os países africanos façam transações entre si
Porque eles sabem que juntos somos mais fortes. Eles sabem que se os países africanos fizerem comércio entre si, não haverá necessidade do país africano estar a comprar os produtos acabados dos países europeus. 10 vezes mais caro, claro. Então, isso é feito de propósito. Por quê? Porque eles se reuniram na Conferência de Berlim por causa da Revolução Industrial. Então, com a extensão da Revolução Industrial, eles queriam ou dividiram os países africanos de tal forma de que eles poderiam explorar esses países africanos, né, poderiam explorar, roubar as matérias-primas e consumir tanto no mercado interno dos países europeus, como também vender os produtos acabados para os países africanos. Então, os países africanos praticamente viraram países importadores. E isso, infelizmente, é até os dias de hoje. Nós dependemos muito da importação. Para você ter uma ideia, só em Angola, a maior parte da nossa comida é importada. Isso não é por acaso. Até tem um economista americano que fala sobre isso. Claro, quem começou foram os europeus, mas depois os americanos também vieram e continuaram com o mesmo projeto. Tem um americano, eu já não lembro do nome dele, mas ele escreveu um livro por volta de 1975. E ele fala nesse livro por que é que os Estados Unidos da América mantêm países africanos e países que estão em via de desenvolvimento no mundo inteiro num estágio em que eles não consigam se tornar autossuficientes do ponto de vista alimentar. Então, os americanos, de propósito, sabotam o investimento em agricultura em outros países. E é por isso que no vídeo que eu falei do Burkina Faso, eu vos disse que tanto o FMI como várias organizações, eles infelizmente investem em muita coisa, mas um dos pontos que eles não investem, ou investem com uma maneira muito fraca, é a agricultura. Isso não é por acaso. Então, esse é um projeto que começou com os europeus e os americanos dão continuidade. E os europeus continuam a fazer isso até os dias de hoje. Por exemplo, os países que fazem parte daquela matriz da França. A França não investe praticamente em nada na agricultura daqueles países. O Burkina Faso só está a voltar a investir em agricultura hoje com Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré teve que libertar o país, teve que libertar várias zonas que estavam nas mãos de terroristas para voltar a investir em agricultura. Então, o que é que isso faz? Isso faz com que os franceses, não investindo dinheiro que é nosso, atenção, na agricultura desses países africanos, isso nos coloca num estado de eterna dependência de importação dos países desenvolvidos. Até os dias de hoje. E sempre que aparece um líder que pensa diferente, nós já sabemos o que acontece. O último que tentou tornar o país autossuficiente e baniu a exploração ou a exportação de matéria-prima, como também de recursos minerais como ouro ou diamante, e também vários outros metais preciosos. Foi a Tanzânia. Tanzânia do John Magufuli. Magufuli foi o último líder africano que tentou fazer isso. E vocês já sabem como é que Magufuli terminou, infelizmente. Magufuli tentou fazer isso e, infelizmente, teve... dizem que foi Covid, mas nós sabemos que não é nada, não tem nada a ver com a doença
da vacina. Eu não posso falar aqui o nome porque essas redes não gostam. Então, nós sabemos que não tem nada a ver com a pandemia. Magufuli teve essa vida tirada. E ele foi o último presidente no continente africano que baniu a exportação de ouro, que estava a investir muito forte no consumo e investimentos internos, e ele tornou a Tanzânia um país de rendimento médio. Tanzânia não era mais um país de renda baixa, não. Tanzânia estava em crescimento. Tanzânia já estava no marco de rendimento médio. E, infelizmente, Magufuli não terminou, né, o seu trabalho. Magufuli teve a sua vida tirada, né? E é isso que acontece com vários líderes africanos que tentam fazer isso. E Magufuli foi recentemente o único líder africano que não visitou nenhum país fora do continente africano. Mas antes de continuar a falar desse ponto do Magufuli, pessoal, não esqueçam de deixarem o vosso comentário. Vou já responder aí vossas perguntas. Deixem o vosso like é muito importante para mais pessoas virem aqui, se juntarem a nós. Se você não me segue, me siga. E depois da live, consulta aí os meus vídeos sobre o Burkina Faso, sobre Ibrahim Traoré, sobre o BRICS, sobre a economia angolana. Tem muita coisa aqui que eu publico para vocês. E claro, não se esqueçam de mandar estrelas, de mandar flores, de mandarem presentes. O vosso apoio é muito importante. Mas, continuando aqui, Magufuli foi o último líder africano recente que não visitou nenhum líder externo do continente africano, tanto do Oriente como do Ocidente. Magufuli só fazia visitas em e para países africanos. E isso criou muito desconforto, principalmente para as potências ocidentais. Países como o Reino Unido e Estados Unidos da América. Porque são esses países que mais compravam o ouro da Tanzânia. E são esses países que tinham as minas de ouro da Tanzânia. Então, o presidente da Tanzânia, John Magufuli, quando ele subiu ao poder, ele nacionalizou todas as minas de ouro. Ele começou a nacionalizar várias indústrias. E a partir daquele momento, a Tanzânia teve um crescimento. E não caiam naquele conto que os americanos é que queriam muito esse conto, né? De que tudo tem que ser privatizado, não pode ter, não. Isso é mentira. Eu sou a favor de que em algumas áreas, em alguns casos, os governos têm mesmo que investir com mão pesada. E isso principalmente, quem cria muito essa narrativa é o governo americano. E os que seguem esse conto se esquecem que o governo mais intervencionista do mundo inteiro é exatamente o governo americano. O governo americano é o governo que mais intervém no mercado. O governo americano, no mundo inteiro, é o governo que mais intervém no mercado. O governo americano é o que mais intervém no mercado, investindo na Amazon, investindo forte no Facebook, investindo forte na SpaceX, na Tesla. Todas essas empresas Google que nós conhecemos são ativos do governo americano. Não pensem que essas empresas estão lá, são privadas, não. São ativos americanos. E o governo americano investe forte nessas empresas. Só o Elon Musk, no tempo da crise de 2008, ele recebeu do Barack Obama por volta de 2 a 4 bilhões de dólares. Naquela crise de 2008, quando a Tesla estava quase a entrar em falência. Quem foi salvar o Elon Musk foi Barack Obama.
investindo entre 2 a 4 bilhões de dólares e até os dias de hoje o lucro da Tesla vem mais dos investimentos do governo do que propriamente das vendas. Mas o certo não seria isso. O certo seria o governo, né, deixar o mercado competir entre si. Não é isso que os americanos sempre defendem? Deixar o mercado e deixar que o Elon Musk compita com outros empreendedores. Porque ele não é o único que investe no setor de carros elétricos ou no setor de carros que utilizam energia alternativa. Elon Musk não é o único. Então, os americanos que defendem tanto assim o conceito de livre mercado, eles é que tinham que deixar tanto o Elon Musk, o Jeff Bezos, todos esses empreendedores livres, mas não. Todos esses empreendedores que nós vemos na lista da Forbes receberam investimento forte do governo americano. Sem o governo americano, nenhuma dessas empresas poderia existir. O Jeff Bezos, para a Amazon, já recebeu mais de 2 bilhões de dólares, só do governo. Não estamos a falar aqui dos fundos de investimento, não estamos a falar do IPO, nada disso. Não estamos a falar aqui de nenhum investidor privado, estamos a falar fundos públicos, estamos a falar do dinheiro do pagador de imposto, o dinheiro dos contribuintes. A Amazon já recebeu mais de 2 bilhões de dólares do governo. E isso acontece em quase todos os países, mesmo na China. Mesmo na China, o governo, né, o Partido Comunista Chinês investe forte nas empresas internas. É por isso que hoje, China, depois dos Estados Unidos da América, é o segundo país com mais bilionários. Tudo isso é com investimento do governo. Não pensem que o arranque vem, o governo coloca bilhões, depois claro, vem o IPO, depois vêm os grandes fundos de investimento, vem a BlackRock da vida, vem uma Vanguard, investe também, mas o governo é que investe forte. Hoje, eu diria que a Amazon chega a ser mais importante nos Estados Unidos da América do que os Correios. Hoje em dia, o americano médio recebe mais encomendas da Amazon do que pelos Correios. Então, hoje existe uma dominância gigantesca da Amazon no setor de encomendas nos Estados Unidos da América. E lá, claro, lá é muito diferente, porque nos Estados Unidos você faz a encomenda e você recebe a encomenda por drone, pela Amazon, no mesmo dia. Você encomenda uma coisa, você recebe no mesmo dia por drone ou por carro na porta da tua casa. É diferente para você que está a acompanhar em Angola, em Moçambique ou de países europeus, né? Quando nós fazemos uma encomenda na Amazon, porque eu só compro livros na Amazon, então quando eu compro livros lá, a partir dos Estados Unidos da América, aquilo só chega depois de uma semana, 2 semanas, ao menos até que faz um mês para chegar. Porque eu compro mesmo grande quantidade, eu não compro só 1 ou 2, eu compro uma coleção de livros e aquilo para chegar mesmo demora. Mas se eu vivesse nos Estados Unidos da América, aquilo chegaria no mesmo dia ou talvez no dia seguinte. É isso que acontece lá. Então, tudo isso é com quê? Com investimento do governo. E quando se fala muito em privatização, nestes países que são países soberanos a 100%, né? 100% é discutível, mas pronto. Que são países soberanos. Estes países em específico, as empresas privadas deles ainda estão nas mãos do governo. Então, uma SpaceX da vida tem uma parceria muito forte com a NASA, por exemplo. Então, ainda é um ativo do governo.
a Tesla recebe bilhões do governo, não é ativo do governo. Então, o governo ainda continua a controlar o setor privado. Mas no continente africano é diferente. Para nós é diferente. Em África, quando se fala de privatização, não é colocar um cidadão daquele país a controlar aqueles recursos. Não. Para nós não é assim, pessoal. Por exemplo, vamos privatizar as minas de diamante ou de ouro em Angola. Vou dar um exemplo, né? Não pense que vai ser um angolano que vai pegar essas minas, não. Geralmente são conversas que são feitas em salas fechadas, yeah? E isso é falado nesse livro aqui. Deixa eu vos mostrar o livro. Que é o livro Confessions of an Economic Hitman. Yeah? Confessions of an Economic Hitman. Deixa eu vos mostrar o livro. Que é um livro muito importante. Que eu preciso criar conteúdo para vocês sobre esse livro. Yeah. Enquanto eu procuro aqui o livro, pessoal, não esqueçam de deixar o like, deixar o vosso comentário aí. Ou deixar de onde é que vocês estão a ver a live, deixem aí o vosso comentário. Partilhem a live no vosso Facebook, nas vossas redes sociais também. Yeah. Mas eu já peguei aqui o livro Confessions of an Economic Hitman. Está aqui o livro. Eu não sei porque ele só fica mesmo lento quando estou a fazer a live. Isso é sempre assim. O iPad só gosta de ficar lento quando eu estou a fazer a live. Está aqui o livro. Deixa eu salvar aqui a imagem para abrir na galeria, para vos mostrar mesmo, como nós falamos, em ponto grande. Então, esse homem que está aqui, ele se chama John Perkins. Né? Ele se chama John Perkins, como vocês podem ver aqui no título do livro. E esse é o livro que ele escreveu. O título é Confessions of an Economic Hitman. Traduzindo esse título em português, ficaria algo como Confissões de um Assassino Econômico. Esse era mesmo o trabalho dele. O trabalho dele era matar economias de países em desenvolvimento. Países como Angola, Moçambique, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Congo. A missão desse homem era matar as economias desses países. Como é que ele matava as economias desses países? Ele vai nesses países em desenvolvimento e geralmente são países que descobriram algum recurso mineral importante, que geralmente é petróleo, é o diamante, é o ouro, cobalto. São recursos que beneficiariam e muito empresas ou a indústria americana. Então, o que é que ele faz? Por exemplo, no Congo se descobriu uma grande reserva de petróleo. Vamos imaginar que no Congo descobriram uma grande reserva de petróleo. Esse homem que está aqui, ele trabalhava numa agência da NSA. NSA, que é a National Agency Security, que é a Agência Nacional dos Estados Unidos da América, Agência de Segurança Nacional. Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, onde fazem parte a CIA, o FBI, tudo aquilo que vocês conhecem. Onde trabalhava o Edward Snowden. O Snowden trabalhava na NSA. Ele também trabalhava numa das agências da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Então, se no Congo descobriram petróleo, uma grande reserva de petróleo, ele tinha a missão de ir para o Congo, negociar com o presidente do Congo e dizer: olha, vocês descobriram sim a reserva de petróleo.
Mas esse petróleo não pode ser explorado utilizando recursos estatais. Esse petróleo tem que ser explorado utilizando uma empresa americana. Então, permita que nós construamos aqui a mina ou o polo, nesse caso estamos a falar aqui de petróleo, né? Permita que nós construamos aqui a empresa de exploração de petróleo e essa empresa vai depois repartir os lucros com o governo local. E claro, vamos repartir os lucros, vamos empregar uma parte da população local e todo mundo vai estar feliz. E você, como presidente, os teus filhos vão ter acesso às melhores universidades do mundo. Então, são propostas que ele fazia enquanto trabalhava numa agência da NSA. E o que é que eles fazem? Eles vão nesses países, estamos a falar aqui do Congo, se o presidente do Congo rejeitar essa ideia, esse homem que está aqui diz, olha, ou você aceita ou a tua vida é tirada. E é daí onde vem aquela ideia da democracia, né? De que quando você rejeita que essa empresa entre, os americanos já te consideram como não democrata a partir daquele momento. Isso por quê? Porque você provavelmente, como presidente, recebesse no teu país um homem como ele e você rejeitou a proposta. Então, se você rejeitou a proposta, você é considerado como ditador. E aí onde eles vêm com aquela conversa de olha, tem que deixar o mercado livre, tem que deixar coisas operarem. É por homens como ele. E o livro dele, do John Perkins, é um best-seller. Esse é um livro best-seller, é um livro conhecido, muito conhecido. Talvez não tão conhecido em Angola. Eu tenho que fazer... Eu vou criar conteúdos sobre o livro. Eu já falei isso convosco, mas eu vou criar conteúdos sobre esse livro. Esse é um livro que foi lançado no dia 9 de novembro de 2004. Isso porque ele trabalhou nessas agências nos anos 80 ou 90, uma coisa assim. Porque ele já é mesmo um senhor de idade. O John Perkins é mesmo